Esse aqui é o Honda HR-V Touring 2020, agora com o motor 1.5 turbo do Civic Touring. Esse motor era esperado no HR-V há 1 ano e meio, mas atrasou. Apenas em novembro do ano passado que ele foi lançado lá fora e agora, 6 meses depois, chega aqui no mercado brasileiro com uma série de equipamentos exclusivos, alguns deles muito esperados para o HR-V e algumas outras novidades que já faziam parte do ano modelo 2019. Hoje, então, vocês vão conhecer aqui na Autoline todos os quesitos técnicos a respeito desse novo motor, as impressões dinâmicas a bordo do HR-V Touring e, claro, acompanhe a gente aí, assine o canal, ative aquele sininho para acompanhar as notificações e ser notificado de novos vídeos e vamos conhecer então o HR-V Touring. Com o título de SUV mais vendido no consolidado dos últimos 4 anos, o HR-V tem quase 200 mil unidades vendidas, fica fácil da gente entender que a Honda conhece muito bem esse mercado e seus anseios, mas também fica claro pra gente que a Honda está experimentando para ver o quão longe ela consegue ir em termos de markup com o produto HR-V, R$ 139.900 nessa versão Touring. Isso é R$ 11.000 mais caro do que o Civic Touring, que tem uma plataforma mais sofisticada, mas também é R$ 28.000 mais caro que a segunda versão, a EXL, e massivos R$ 45.500 mais caro que a versão de entrada LX, que por sinal compartilha o mesmo motor e câmbio da versão EXL 1.8 aspirado, que era o único motor do HR-V disponível até a chegada do 1.5 turbo. Com esse valor, o HR-V Touring empata em termos de valores com o Jeep Renegade Trailhawk, que é a versão mais sofisticada dos turbo diesel, lembrando que veículos a diesel pagam o dobro de IPI em relação a motores a gasolina ou etanol com até 2 litros de deslocamento, que é justamente o caso do HR-V. E é importante lembrar de outra coisa. A Jeep oferece ainda uma versão mais barata, mais acessível do turbo diesel no Renegade, que é a Longitude, por R$ 12.000 a menos do que o HR-V Touring. Na verdade, com esse preço, esse carro aqui entra na faixa de mercado dos SUVs médios. Por exemplo, a gente tem o Tiguan Comfortline com 7 lugares, aí na casa de R$ 150.000, e o Tucson Turbo aí na casa de mais ou menos R$ 138.000, ou seja, até um pouquinho mais barato do que esse modelo aqui. Para buscar justificar essa cifra, o HR-V Touring traz uma série de mimos. A gente começa aqui na frente com os faróis Full LED, que também estão presentes aqui nos faróis de neblina. E a gente tem, lógico, o tão esperado teto solar panorâmico, equipamento muito pedido aí entre os clientes de HR-V. Além disso, a parte de cabine também ficou bem mais sofisticada, além de materiais claros, que a gente vai mostrar em detalhes daqui a pouco. A gente tem alguns materiais diferentes, por exemplo, a presença de Black Piano ali no console central, uma nova central multimídia agora, finalmente com conectividade aí de Android Auto e Apple CarPlay, e a gente tem o Lane Watch, que é um recurso que geralmente fica restrito aos modelos topo de linha, é o caso dessa própria versão Touring, o Civic Touring, o Accord e o CR-V possuem, que é uma câmera que fica escondida aqui no espelho retrovisor do passageiro, bem aqui, e quando você dá a seta para a direita para você fazer uma mudança de faixa, ele revela essa imagem dessa câmera no sistema multimídia, na tela. Com isso, a sua visibilidade aumenta de mais ou menos 20 graus para 80 graus. Isso é realmente uma mão na roda em termos de segurança, especialmente nas rodovias. Agora, será que isso é suficiente para convencer o típico comprador de HR-V? Bom, nessa cifra aqui, na verdade, não. Esse carro aqui realmente fica muito mais nichado, mas é uma coisa interessante e a Honda vai descobrir isso ao longo dos próximos meses, que é a demanda pelo motor turbo, né? Ou seja, o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, porque é uma novidade que inclusive deve chegar no restante da linha, né? Esse motor 1.5 turbo de 4 cilindros deve ficar assim nas versões topo de linha, só que uma versão de 3 cilindros e 1 litro de deslocamento turbinado deve chegar, e a gente espera que chegue aí no line-up da Honda brasileiro nos próximos anos. E já que a gente falou em motor, então vamos à grande novidade do HR-V Touring 1.5 turbo, conhecido pelo código de fábrica L15B7. Sim, L15, portanto, é a mesma família de motores do Honda Fit, mas aqui a gente tem uma série de diferenças muito importantes, não só evoluções técnicas e tecnológicas, a gente tem também um miolo muito mais reforçado por ser um motor turbo, mas na parte de cabeçote a gente tem muitas outras tecnologias que foram incorporadas, né? Então, por exemplo, aqui no cabeçote a gente já tem um sistema de injeção direta de combustível, os comandos agora têm dupla variação de fase, tanto no comando de admissão quanto no de escape. A gente tem uma turbina aqui MHI com válvula wastegate eletrônica, como manda o figurino de um motor downsized, intercooler, enfim, motor extremamente moderno, que é o mesmo que está presente no Civic Touring, com uma pequena diferença no sistema de admissão que justificou, de acordo com a Honda,
para esse motor aqui ser importado do Japão e não da América do Norte, como é o Civic Touring. E tá aí um dos motivos para ele custar o que ele acaba custando. Agora, questões e discussões de preço à parte, a gente não pode negar que é um baita conjunto e os números falam por si só, que a gente tem 173 cavalos a 5.500 RPM e 22,4 kgfm de torque entre 1.700 e 5.500 RPM. Então, torque máximo, uma rotação muito baixa. Essa é a maior diferença de comportamento que você pode esperar entre o HRV aspirado 1.8 e esse 1.5 turbo. Traduzindo em diferencial, em termos de porcentagem, a gente tem aqui 19% a mais de potência e 23% a mais de torque. Esse é o número mais importante. Então esse carro aqui fica muito interessante para quem pensa, por exemplo, em ter um HRV blindado ou carrega muita gente, mora numa região serrana. Então, se você pensa em ter um HRV e você quer ter aquele punch a mais de força, você precisa por ter mais carga, seja no próprio carro com blindagem ou com mais gente, talvez esse seja o carro de interesse seu. A transmissão ainda é CVT, só que é um CVT diferente, ele é redimensionado, é o mesmo CVT que tem no Civic Touring, é o que tem, por exemplo, no Accord também, não é o mesmo câmbio do motor aspirado. E a gente tem algumas diferenças, inclusive na parte de programação, mas isso aí eu vou mostrar para vocês na parte de test drive. Antes da gente ir para a pista experimentar o carro, vamos dar uma olhadinha aqui na cabine. Aqui dentro a cabine está muito mais iluminada e arejada por dois motivos em especial. A gente tem esse material claro que imita couro, né? Presente aqui na face do painel, nos bancos e nos encostos de braço. Isso ajuda a dar uma clareada no interior, mas obviamente a gente tem aqui o item principal, que é o teto solar panorâmico, um pedido muito antigo dos proprietários de HRV, que agora virou equipamento de série no HRV Touring. Agora você não espera por esse equipamento como opcional em nenhuma outra versão, porque não faz parte da política da Honda. A Honda costuma separar os equipamentos por versões, então essa realmente vai ser uma coisa que você só deve ver no Touring. Os bancos também são novos, mas isso vale para todos os HRV Touring, exceto a cor clara, que é a exclusividade dessa versão aqui. Os bancos eles ficaram um pouco mais longos aqui na parte do assento, a gente tem 1,5 cm a mais, dá um apoio melhor aqui para a coxa, especialmente para quem é mais alto. E eles também ganharam um apoio lateral mais reforçado e mais sofisticado até. Antes eles iam até aqui embaixo mais ou menos, ficavam mais finos aqui em cima. Agora a gente tem uma coisa um pouco mais inteiriça e mais bem apoiada. Os bancos de fato ficaram muito bem acabados. Um detalhe é que esse interior claro, muita gente costuma falar que é muito difícil de cuidar e de fato a sujeira evidencia mais no material claro, mas eu não ficaria muito preocupado com isso, porque hoje, com o avanço dos produtos de detailing, é fácil você conseguir encontrar um produto que vá dar uma protegida, que facilite o processo de limpeza, então não leve muito isso em consideração, tá? Aliás, um último detalhe aqui nessa parte de forrações, nas portas a gente tem agora uma forração que vai aqui toda a face superior do painel de porta, inclusive uma forma aí de atribuir um pouco mais de valor percebido para o HRV, já que agora essa versão aqui chegou num valor próximo de SUVs médios, né? Então eles introduziram esse acabamento com costura dupla aqui, que de fato dá um requinte bem maior aqui na parte interna. Outro item que a Honda trabalhou para buscar um pouco mais de sofisticação aqui na cabine do HRV Touring é o acabamento do console central, que antes era fosco, né? E agora eles introduziram esse black piano aqui, que deu um toque bem interessante e que casa bem aqui também com os controles de ventilação touch. Agora, vale a observação, ar de uma zona só, então você não consegue controle de temperatura independente dos dois lados. A outra novidade aqui, isso é relacionado inclusive à versão 2019, está aqui no sistema multimídia, agora finalmente conectividade Android Auto e Apple CarPlay, mas é um sistema bem rudimentar, a navegabilidade, a usabilidade ainda é bastante rudimentar, não parece algo 2019, parece algo um pouco mais antigo, então isso seria um ponto de melhoria. Agora, você consegue fazer tudo que você precisa aqui, mas realmente não é algo que está com uma cara assim tão atual. Ergonomia de direção muito boa aqui, o HRV, isso é algo muito elogiável, porque ele tem o assoalho um pouco alto, então para quem gosta de uma posição alta para enxergar aí a via e os outros carros é muito bom, só que para quem gosta de uma posição de direção mais parecida com a de um carro também é muito bom, porque o assoalho é alto e os pedais estão para frente, então você fica numa posição aqui bem parecida com a do Civic Touring, por exemplo, então é muito interessante a posição de direção, a gente tem uma ampla amplitude aqui de ajustes de coluna. Então realmente isso ajuda a deixar uma posição de direção muito boa e o volante tem uma pega excelente. Agora também com shift pedals aí para você controlar o câmbio CVT, que tem 7 marchas simuladas, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro.
Indo aqui para trás, aliás, o meu detalhe favorito de design é essa maçaneta embutida que deixa a porta traseira meio invisível, olha lá, Alfa Romeo 156, você abre aqui pela coluna C. Aqui atrás não tem muito mistério, isso já é bem conhecido por todos, o espaço traseiro do HR-V é excelente, ele possui o mesmo entre-eixos do Honda City, com o qual ele compartilha a plataforma, então o espaço para joelhos aqui sobra muito, eu tenho 1,82 m, sobra bastante. Espaço para cabeça é bom, um pouquinho menor agora por causa do teto panorâmico, todo carro com teto você perde um pouco de área vertical, mas ignora a altura do meu cabelo, tá bom aqui de espaço. A única coisa que a gente tem de desvantagem aqui, em relação, por exemplo, ao T-Cross, é a falta de saída de ventilação aqui no console central. A gente tem aqui uma saída para você instalar aqui um carregador. E o assoalho quase plano também é outro ponto forte. Agora vamos dar uma olhadinha ali no porta-malas. Porta-malas sempre foi um ponto forte com o HR-V, ainda é bom, só que agora ele perdeu um pouquinho de volume por causa da presença do escape duplo. Então ele tem uma necessidade maior de fluxo, então o abafador agora é central. E isso comeu um pouquinho de espaço aqui. Então de 437 a gente passou para 393 litros. Ainda muito bom, se a gente, por exemplo, comparar com o Tracker ou com o Renegade. A desvantagem em relação ao Kicks já existia, aumentou um pouquinho mais, mas vale também a gente comparar em relação aos SUVs médios, já que ele está com quase o preço de um, né? E vocês vão ver que a diferença realmente fica muito puxada, realmente nessa parte de porta-malas, para esse fator de preço que a gente está indo aqui, vira uma desvantagem. Mas o que vocês realmente querem saber é como é que anda o HR-V Touring, e a gente vai descobrir isso exatamente agora. Vamos ver então como é que é o empuxo do 1.5 turbo, 173 cavalos. Dá para sentir uma força bem maior, obviamente, do que o 1.8 aspirado. O tempo de 0 a 100 do 1.8 aspirado está aí na casa de 11.2 segundos. Aqui você pode esperar aí um tempo aí uns 2 segundos mais rápido, talvez 2 segundos e meio. Então a Honda não divulgou esse dado ainda, tá? No momento desse teste que a gente está fazendo, mas pode esperar aí um 0 a 100 mais ou menos aí na casa dos 9 segundos, 9 e pouquinho. Talvez uma melhor condição aí 8 segundos alto, mas acho que está mais na casa dos 9 segundos. Então obviamente não é uma entrega esportiva, a Honda nem espera que você espere isso, é muito mais realmente um HR-V com um punch a mais, né? Então a proposta, a entrega, a forma como essa potência se mostra presente é de uma forma super linear, super sutil, né? E o grande ganho, na verdade, que você vai sentir, mais do que a potência, esse teste que a gente acabou de fazer, é o ganho de torque, né? Então, a gente está aqui numa situação andando, por exemplo, a 60 km por hora, e se a gente pisa fundo aqui, vocês vão perceber duas coisas. Ele vai simular uma redução de marcha e a gente vai ter um empuxo obviamente bem maior do que no 1.8 aspirado. Já estamos a 100, 120, então realmente ele tem uma entrega que não é sufocante, você simplesmente, a velocidade simplesmente cresce, simplesmente aumenta. Então é esse tipo de ganho que faz muita diferença nessa versão Touring do HR-V. E outra coisa que é muito interessante é a questão de eficácia energética, né? Porque a gente tem esse ganho todo, né? Quase 20% a mais de potência e quase 1/4 de ganho de torque, e o consumo de combustível melhorou, né? O consumo combinado do HR-V aspirado 1.8 já era muito bom, aí na casa de 11,65 km por litro, combinado de cidade e estrada, e aqui a gente tem um consumo combinado de 12 km por litro. E outra coisa que chama atenção é a proximidade do consumo entre o regime urbano e o rodoviário. Deixa eu pôr aí na tela para você ver, e isso é muito bom. Inclusive destaque para o consumo urbano, em especial do HR-V. Já era muito bom no aspirado e isso se manteve aqui nessa configuração turbo. Uma outra coisa que vale a pena a gente notar alguns detalhes em relação à transmissão, né, CVT. A gente falou que tem algumas diferenças de programação. Aqui a gente tem 7 marchas simuladas. Aquela situação que eu pisei fundo, vocês talvez não tenham percebido, mas ele reduziu algumas marchas aqui na simulação que ele faz. A gente chama de simulação porque o câmbio CVT é continuamente variável, né? As polias mexem as posições e aí com isso a correia, enfim, vai alongar ou reduzir a relação de transmissão. Em tese é uma relação infinita, só que aqui a programação tem 7 posições fixas
fora a posição CVT realmente que vai variar continuamente. Então em algumas situações ele vai simular e realmente vai cair para essas marchas. Então, por exemplo, se a gente vem aqui e faz um kickdown, ele vai puxar algumas marchas para baixo, como se houvesse uma relação fixa de transmissão, mas na verdade isso é simulado. E aí, o que entra nessa questão de você ter marchas simuladas? Em tese, o sistema CVT funcionando de forma continuamente variável seria mais eficaz, mas ele deixa a rotação travada, que é uma coisa que incomoda muito, especialmente no quesito ruído. Então, as marchas simuladas, por mais que seja uma solução menos eficaz do que o sistema realmente CVT, operando como um CVT, aqui você tem uma vantagem de uma percepção de desempenho um pouco melhor, e a questão do ruído também se torna menos incômodo. Aliás, falando em ruído, nessa evolução no modelo 2019, esse aqui é o modelo 2020, mas já no modelo 2019 já houve essas melhorias, né, nas forrações acústicas, né, na parte da parede corta-fogo, que é o componente que separa a cabine dos ocupantes para o motor, a parte interna dos paralamas, das portas, do assoalho. Então é um carro que ficou mais silencioso no rodar. Isso é uma coisa que você consegue perceber bem e era um item que incomodava alguns proprietários. E mais um comentário sobre o câmbio é que a Honda trabalhou para deixar a sensação de reação ao pedal acelerador mais imediata, porque uma coisa muito comum no CVT é você pisar, a rotação sobe e o carro não anda, né? Aqui eles trabalharam para deixar essa resposta entre a transmissão e o pedal acelerador um pouco mais imediata. Então, obviamente ainda não tem a sensação de um carro com transmissão manual, mas já melhorou bem. Você pisa e você sente de forma mais imediata, ajuda também o motor, né? Então, ele ainda tem aquele toque de CVT, mas ele te entrega um empuxo maior e a rotação ela sobe de forma mais linear, né? Antes ela subia de uma vez e já ficava lá em cima, então agora a gente tem uma rampa de aceleração do motor um pouco mais progressiva, acompanhada da evolução do câmbio no modo CVT. Então fica um pouco mais imperceptível a atuação do CVT, e você consegue operar também de forma manual aqui, se você quiser, por meio dos shift pedals, né? Então, por exemplo, eu estou em terceira, vou chamar uma segunda. Isso ajuda muito, inclusive, em parte de descidas, tá? Porque na programação normal, o câmbio da Honda, por natureza, os CVTs da Honda deixam o carro rodar bem solto, com bem pouca resistência da parte de transmissão, para realmente melhorar a parte de emissões e consumo de combustível. Então, você às vezes pega uma ladeira, alguma coisa assim, você pode jogar no S, que automaticamente ele já vai subir a rotação do motor, ou você pode fazer manualmente aqui a seleção da marcha para segurar, e você não precisa nem usar o pedal de freio, tá? Agora, falando um pouquinho sobre o comportamento dinâmico, o HRV na verdade sempre foi a referência aí de comportamento entre os SUVs, né? Isso melhorou ainda mais nessa versão Touring com a introdução de recursos como o AHA, que a gente vai ver em ação agora. Então, por exemplo, nessa transição de curva que eu acabei de fazer, o sistema de controle de estabilidade nem chegou a atuar. Isso porque agora a gente tem o tal do AHA, que é o Agile Handling Assist, que nada mais é do que o sistema de vetorização de torque já muito utilizado em várias marcas premium, né? Basicamente o que é? Quando a unidade responsável pelo controle da ABS, que tem um acelerômetro, detecta determinado tipo de mudança de direção junto com outros sensores, como de velocidade das rodas e do próprio ângulo de direção, quando ele detectar que você quer fazer uma entrada de curva um pouco mais agressiva, se pode ser um desvio emergencial, por exemplo, ou aquela saída de alça que você não viu e você de repente puxa de uma vez, o que esse sistema AHA vai fazer? Ele vai pinçar as rodas, os freios de forma independente. Então, se você fazer um desvio, por exemplo, para a direita, que nem esse que a gente acabou de fazer, eu vou descrever agora mais em câmera lenta, a gente vai entrar agora e aí eu vou explicar. Ele vai pinçar a roda traseira direita e isso vai causar um torque de rotação na carroceria. Então vai mudar a atitude do carro e vai ajudar ele a puxar um pouquinho mais para dentro. Dá para sentir realmente o carro é tragado para a direita. Isso realmente é um recurso de segurança, não é um recurso de esportividade, tá? Então é uma coisa bem interessante. Na verdade, todo carro deveria vir com algum recurso desse tipo, porque é um recurso de segurança que ajuda inclusive na atuação do controle de estabilidade. Então, nesse momento, nessa transição que a gente acabou de fazer, o controle de estabilidade, na verdade, mal precisou atuar. Então, deixa, na verdade, os sistemas todos do carro trabalhar de forma mais relaxada. Mas, de forma geral,
embora não seja um carro esportivo, o HR-V sempre foi um carro de pegada muito boa para quem gosta de dirigir, e talvez por isso também seja um dos motivos do seu sucesso em termos de venda, porque uma pessoa que é fã de sedãs, por exemplo, que tem uma direção um pouco mais esportiva, às vezes precisa fazer uma transição para um SUV por questão de espaço, de família, porque aqui se consegue ter um espaço mais modular, né, rebater os bancos e aí virar meio que uma van de carga. E aí às vezes o cara quer uma opção que seja um pouco mais dinâmica, né? Então, tanto em termos de design quanto em termos de entrega de dinâmica, o HR-V acaba indo muito bem nisso, né? Então é um carro que realmente tem umas qualidades. A caixa de direção é muito rápida e aliás está até transmitindo um pouquinho mais de feedback, que a gente chama, né? Que é essa questão de transmitir o que está acontecendo no asfalto para as palmas das mãos. Então, nesses quesitos todos, o HR-V realmente vai super bem. Aliás, falando nessa parte de desempenho, a gente tem freios um pouco maiores nesse ano modelo, cresceu cerca de 10 milímetros, agora é 292 milímetros, então realmente a pegada de frenagem é muito boa. É um carro que realmente freia muito, mas muito bem mesmo, ele desacelera com muita vontade. Então, assim, de forma geral, o HR-V, obviamente não tem muito o que falar. O carro que é líder há tanto tempo e a Honda já tem uma reputação muito boa nessa questão de dinâmica, né, e trabalho de dimensionamento mecânico, eles já são referência. O grande debate que está acontecendo aí nas redes sociais entre os potenciais clientes e tudo mais é a questão do preço, e realmente a gente já viu a Honda fazer isso com o Civic Touring, é puxado pra caramba, mas em relação ao próprio line-up, ao cardápio do Civic, ele acaba vendendo muito a versão Touring, realmente quase de maneira misteriosa. Então realmente as pessoas que fazem questão, que são clientes fiéis da marca, pagam mais, sabem que vão investir um dinheiro a mais, mas por outro lado a desvalorização desse carro, por exemplo, aqui é a menor, ou se não for a menor, é uma das menores do segmento. Então fica aquela coisa, você paga muito, mas também você não perde muito dinheiro na hora de vender. Mas não podemos deixar passar a nossa crítica em relação ao preço desse carro, que chegou no valor de um SUV médio, né? A Honda sim fez um bom trabalho para deixar o interior do carro mais premium, com esses acabamentos mais claros, o teto solar panorâmico que todo mundo queria, essas forrações melhores, mas, por exemplo, o sistema multimídia ainda não está compatível com um carro desse valor. A gente tem um ar-condicionado de uma zona só, os ajustes são todos manuais, né? E o próprio Civic Touring é um carro que tem uma plataforma superior, ar-condicionado de 2 zonas e bancos com ajustes elétricos, porque de fato ele é um carro superior. Então, ok, tem essa questão do motor vir do Japão e tudo mais, mas não deixa de ser um preço muito salgado se pagar. Um carro que é muito bom, sem dúvidas nenhuma, mas realmente é para quem faz questão. É um carro que fica quase como um nicho entre os clientes fiéis aí do HR-V. Quer dar uma olhadinha que tipos de SUVs seminovos você consegue comprar com o valor de um HR-V, seja do modelo Touring, seja do modelo de entrada? Vai lá então em autoline.com.br, desce um pouquinho a tela e clica em SUVs. Aí você entra na faixa de preço, que é uma ferramenta que está ali à esquerda da tela, e aí você restringe aí entre mais ou menos R$ 95 mil e R$ 140 mil. Além disso, você consegue, por exemplo, restringir o ano. Se você quiser um modelo, por exemplo, entre 2010 e 2015, ou algo mais recente, de 2015 a 2018, ou mesmo restringir apenas para modelos novos para você ver, então, os rivais do HR-V.